Queridos, tem um pastor que eu gosto muito de ver as mensagens dele, e ele geralmente fala assim: o crente ou está entrando no deserto, ou está passando por um deserto, ou ele está saindo de um deserto. Porque a vida não é fácil. Na vida nós teremos aflição. Quando nós somos salvos por Jesus Cristo, Ele não nos prometeu vida fácil ou vida boa, mas Ele nos prometeu tranquilidade no meio da guerra. Quando nós aceitamos a Jesus, nós carregamos a nossa cruz e seguimos os passos dEle, nós sabemos que não vai ser uma caminhada simples, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada árdua, mas é uma caminhada que tem um fim triunfante, é uma caminhada que tem um fim vitorioso. Por isso que a nossa esperança está em Jesus. Embora a gente esteja entrando num deserto, passando por um deserto, ou saindo de um deserto, nós sabemos que o nosso destino é o céu. E enquanto nós estamos entrando, ou passando, ou saindo, se nós estamos com Jesus, é melhor, querido, estar com Jesus no deserto do que estar nos palácios sem Jesus. É melhor passar dificuldade e fome com Jesus do que estar diante dos melhores banquetes do mundo sem Jesus, porque o nosso destino é o céu, e nós sabemos para onde nós estamos indo, e independente do que nós estamos passando ou vivendo, nós temos esperança que Deus vai fazer o milagre e estaremos com Ele no céu. E eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma palavra muito simples e prática. Eu acho que há tempos atrás eu compartilhei essa palavra aqui num culto, onde a grande maioria, imagino eu, era aqui do próprio centro de convenções, mas eu acho que Deus coloca no meu coração essa mensagem por ser muito própria para esse momento. Porque de fato, quando eu falei que as pessoas ou estão entrando num deserto, ou estão vivendo ou estão saindo, em um desses três cenários você deve se colocar. Em um desses três. Ou talvez você esteja falando: pastor, eu não me coloco só em um não, eu me coloco em três, porque eu estou entrando num, já estou vivendo outro, já estava saindo de um quando entrei em outro. Então eu estou vivendo situações complicadas, pastor. Às vezes a minha fé quer esmorecer, eu quero desistir, mas eu vim te trazer uma palavra de ânimo, uma injeção de fé nessa noite. Jesus está com você na entrada, durante, na saída do deserto, e Ele vai te acompanhar. E pode ter certeza que é melhor estar com Ele no deserto do que sem Ele em qualquer outro local. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 6. Eu já vou aquecer os seus motores. A próxima revista de escola dominical é sobre o livro de João, pastor Pádua. Pastor Pádua tem se empenhado nessa revista. Eu tive o prazer de, pela primeira vez, também participar de algumas dessas lições. Então no outro trimestre você vai aprender João de cabo a rabo, de frente para trás, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o Evangelho do Filho de Deus, da revelação que ele teve como Jesus, o Filho de Deus. E é interessante que essa passagem é uma passagem que todos nós já conhecemos muito, da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas toda vez que Deus traz para que nós possamos pregar novamente, Ele vai adicionando algumas coisas novas, e eu quero compartilhar com vocês algumas lições que Deus tem me dado na leitura dessa passagem. Nós vamos ler João 6, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com Ele, disse Jesus a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui, Senhor, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados.
E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram ou sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você pode dar glória a Deus por essa passagem bíblica? Eu quero falar com você sobre deserto, mas eu quero falar para você sobre multiplicação no deserto. Porque eu não sei que área da vida você está entrando, talvez no deserto. Eu não sei em que área da vida você está passando por um deserto agora. Ou talvez em alguma área da sua vida você já está saindo do deserto. Por mais que você viva uma crise, uma temporada, uma sazonalidade de escassez, entenda que vai chegar um tempo de multiplicação na sua vida. Se Jesus vive com você, se você anda e segue Jesus, se você está seguindo os passos de Jesus, haverá um tempo de multiplicação no meio do deserto que você está passando. Entenda que onde Jesus ia, uma grande multidão sempre o seguia. E dessa vez não foi diferente. Foi a multidão que seguiu Jesus até o deserto, porque Jesus estava ensinando, e quando Jesus ensinava, ele fazia muitos milagres, ele curava muitas pessoas, e muitos o seguiam por causa desses sinais, desses milagres. Por isso era muito natural Jesus ir para um local e às vezes ser mal visto, porque para onde ele ia, superlotava. Se Jesus tivesse seu ministério nos dias de hoje, provavelmente a prefeitura mandava interditar ou lacrar qualquer local que ele tivesse, porque não teria como passar de carro na Dutra, não teria como comportar um número de pessoas se fosse o próprio Jesus pregando, pelos sinais, pelos milagres, pelas maravilhas. E entenda, o povo foi atrás de Jesus no deserto, e se você está atrás de Jesus e passa por um deserto, pode ter toda certeza, haverá um tempo de multiplicação na sua vida, multiplicação na sua família, multiplicação na sua casa, multiplicação nas suas finanças, multiplicação no seu casamento, nos seus sentimentos, nos seus projetos e sonhos. Se você está com Jesus, haverá um tempo de multiplicação. E é interessante que no versículo 5 que nós lemos, diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus perguntou para Filipe: e aí, Filipe, onde é que compraremos pão para estes comerem? E é interessante que Jesus inverte os papéis, porque hoje a gente imagina que quando nós buscamos a Jesus, a Deus em oração, somos nós que perguntamos para Deus, somos nós que pedimos e questionamos: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá o que comer, Senhor, me dá forças, Senhor, me dá alegria, Senhor, me dá paz. Mas nesse caso foi o contrário, foi o próprio Jesus que pegou e perguntou para o Filipe: Filipe, e aí, o que nós temos para alimentar tamanha multidão? E eu imagino o Filipe falando: Senhor, o dinheiro que a gente tem não chega nem perto, vamos despedir esse povo. Eles podem sair aqui desse deserto, eles passam no Habib's, no Burger King, no McDonald's, eu não sei se tem isso aqui nesse deserto na época. Ele compra um McLanche feliz, porque o dinheiro que a gente tem não dá nem para a gente direito, Senhor. Olha o tamanho dessa multidão. E uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes Deus faz isso com a gente. Ele pergunta o inverso: porque você está pedindo para Deus cura, porque você passa por uma enfermidade, aí você vem numa pregação, você vem num culto, e Deus ministra no seu coração o seguinte: ei, vai lá com o teu vizinho e ora por cura para ele. Mas você fala: mas Senhor, eu que estou precisando de cura, e tu está pedindo para eu orar por outra pessoa. Você está passando às vezes por um momento difícil financeiro, e você vem para um culto, e o pastor dá uma palavra de oferta, e o Senhor toca o teu coração e fala: vem aqui, você pode dar uma oferta maior do que todas que você já deu. Mas você fala: mas Senhor, sou eu que estou precisando de dinheiro de ti, sou eu que estou precisando de ajuda, mas tu que está perguntando para mim.
E o que eu acho interessante é que o versículo depois explica, mas Jesus dizia isso para experimentar Filipe, porque ele bem sabia o que ia fazer, entende? Ele às vezes faz isso para testar a nossa fé, para ver se nós confiamos nele, mesmo se estamos doentes, mesmo se estamos passando dificuldade, mesmo se estamos no aperto, ele quer saber se a gente obedece eles em momento de deserto, em momento de falta e de escassez. Será que nós conseguimos seguir e obedecer a Deus quando tudo está dando errado? E sabe, essa crise, essa escassez, essa situação complicada que você passa, só pegou você de surpresa, não pegou Deus que você ama, não pegou o Deus que você adora, que você segue, porque a palavra sabia, ele bem sabia o que ia fazer. Por isso, antes de você ter entrado nesse deserto, Deus já tinha colocado uma porta de escape para você. Antes de você entrar nessa situação, Deus já colocou uma saída. Ele já sabe por onde Ele vai te resgatar. Ele sabe por onde Ele vai te erguer. Porque antes de você entrar nesse deserto, Ele bem sabia o que ia fazer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque Ele sabe onde o calo aperta. Ele sabe quando nós não conseguimos carregar o peso. E Ele sempre vai nos dar uma porta de escape. E é interessante porque a gente tem que aprender também com os erros dos discípulos. Eu acho muito bonito isso em todos os evangelhos. Eles não escondem, a Bíblia inteira é assim, eles não escondem talvez as falhas, os questionamentos, as dificuldades que os próprios discípulos tinham. Porque eu aprendo aqui que eu não devo ficar pessimista, pensando mal diante de dificuldades. Olha o que aconteceu com Filipe. Jesus fala, como é que a gente vai alimentar essa multidão? Daqui a pouco o Filipe fala, Senhor, o dinheiro que a gente tem não dá. E aparece quem? Aparece André. Senhor, está aqui, um menino com 5 pães e com 2 peixes. Mas o que é isso para tamanha multidão? Você sente como ele polarizou? Primeiro ele traz uma solução, pastor Teodoro, e depois ele queima a solução que ele mesmo trouxe, pastor Manuel. Está aqui, Senhor, esse menino vai alimentar. Mas, Senhor, o que é isso para tamanha multidão? O que é isso para tamanha? Ele era pessimista diante daquilo que ele apresentava para o Senhor. E às vezes, mesmo seguindo a Deus, mesmo conhecendo e vivendo os seus milagres e maravilhas, a gente parece que quando está no aperto, quando está no sol escaldante, quando está na escassez, a gente fica tonto. A gente perde a memória, a gente não lembra o poder do próprio Deus que nós seguimos. Imagine, Deus poderia fazer tudo, Deus já tinha feito muitos milagres até esse ponto. Por que ele poderia duvidar do que Deus poderia fazer através de 5 pães e 2 peixes? Então ele fala, Senhor, está aqui, tem, mas o que é isso para tamanha multidão? Nós fazemos isso também, porque nós chegamos, Senhor, está aqui o meu filho, ele não presta para nada, esse menino, é um vagabundo, Senhor, muda ele. Que isso, você apresenta para Deus e depois você detona ele? Senhor, está aqui o meu casamento, esse casamento está falido, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Que isso, querido? Você está desmerecendo ou você está diminuindo o tamanho do poder que Deus pode fazer para restaurar a sua casa e o seu casamento? Não fale mal, mesmo sendo quebrado, mesmo sendo pequeno, são as coisas pequenas que Deus vai usar para multiplicar na tua vida e fazer o maior milagre que você já viu. Não seja pessimista diante das coisas pequenas, não desmereça o pouco que você tem, ou o pouco que Deus permitiu você ter, porque é através desse pouco que Ele vai fazer um grande milagre na tua vida. É no pouco, no pouco. Então entenda, a solução já estava no deserto. A solução não está lá fora, não. Não vem dos Estados Unidos, não vem da ONU, queridos. A solução não vem da reforma da Previdência ou não, da não reforma dos políticos do Senado de Brasília. A solução está aqui dentro, está nessa casa, vem do Senhor. Ele já está aqui e Ele já está preparando um garoto com 5 pães e 2 peixes para lhe dar e multiplicar na sua vida. Por isso, não fique esperando coisas de longe quando o milagre já está aqui nesse local. Deus já está aqui. E se Deus está aqui, se Jesus está aqui, pode estar no maior deserto da sua vida, haverá um tempo de multiplicação para você. Então,
reconheça o que você tem. Pode ser pouco, mas não subestime. Moisés, o que você tem aí? Senhor, eu tenho uma vara, então eu vou abrir um mar com essa vara. José, o que você tem? Senhor, eu tenho um sonho, então eu vou te fazer governador sobre todo mundo. Sansão, o que você tem aí? Tem um exército de 1000 homens para te enfrentar. Deixa eu ver, Senhor, aqui tem uma queixada de jumenta fresca. Então é com essa queixada de jumenta fresca que você vai derrotar todos os exércitos que vêm contra você. Ei, viúva, o que você tem? Senhor, eu não tenho nada. Um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Então vai, porque não vai faltar farinha e nunca vai acabar o azeite. Entenda, não subestime as coisas pequenas, porque são elas que Deus vai usar para fazer a maior multiplicação, o maior milagre, pastores, no ministério de vocês. Provavelmente virão daqueles garotos ou aquelas moças que ninguém quer, que ninguém fala, esse não vai dar em nada, esse não vai chegar em lugar nenhum, esse não sabe de nada. E às vezes é esses garotos que Deus quer levar para ser uma grande agente de multiplicação, de evangelização, para ganhar vidas na igreja de vocês. Deus faz grandes coisas com coisas pequenas. Deus faz grandes milagres com coisas pequenas. Por isso não importa o quão pequeno é o que você tem, é grande o bastante para Deus fazer um grande milagre na sua vida. Então é interessante, Deus pega logo depois, versículo 10, e disse Jesus, tem aqui 5 pães, 2 peixes, calma, é pouco, mas eu sei o que eu vou fazer, eu bem sabia, antes de entrar aqui, fiquem tranquilos. Versículo 10, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Organizar gente é algo muito difícil. Até aqui, a gente não tem 5.000 homens aqui, tem bem menos, mas aqui já é um ambiente preparado para isso. Então você entra, você vê que as cadeiras estão estrategicamente colocadas e elas têm corredores entre elas. Você chega, já é intuitivo você entender que eu tenho que entrar por aqui, eu tenho que passar por aqui e eu vou sentar aqui de uma maneira muito organizada. Mas quando você vê a criançada, aí, meu Deus do céu, você vem para um lado, para o outro, por mais que aqui não tenha mais ou menos quase 1.000 pessoas, controlar gente é muito difícil. Jesus tinha 12 homens só. Ele falou assim, manda o povo sentar. 5.000 homens. A Bíblia não registra mulheres nem crianças. Num tempo que não tem televisão. Tinha criança naquele lugar. Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Netflix, não tinha, pega aqui, sei lá. O povo fazia filho naquele tempo. Então imagine você, pela nossa conta, tinham pelo menos, os estudiosos dizem, 15.000 pessoas. Tinha uma mulher e uma criança para cada homem naquele lugar. E o Senhor com 12, olha e fala, manda o povo sentar. Entenda, Jesus não opera no desespero e nem na bagunça. Aleluia. Deus Ele não opera no desespero e na bagunça. Você já viu como você fica quando você está com fome? É que nem uma criança recém-nascida. Já viu criança quando está com fome? É a gente, só que a gente não chora, a gente é o contrário. A gente vai na cozinha, eu sou assim. A minha mulher está fazendo, eu abro o arroz ainda está duro, eu pego o arroz esfrio, jogo na boca. Ela está fazendo um frango, eu arranco a pele. Quando chega o frango na mesa, já não está sem pele, que eu já tirei toda a pele do frango, porque eu fico desesperado quando eu estou com fome. Lembra você fazendo churrasco? Eu, quando faço churrasco, chega só a gordura. A carne fica toda no churrasqueiro aqui. Eu vou cortando, vou passando. Metade vai para a mesa, metade fica aqui. Metade vai para a mesa, que eu vou provando tudo. Quando a gente está com fome, a gente fica desesperado. Mas Deus está falando, eu não opero no seu desespero, nem na sua bagunça. Não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta espernear. Ei, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluias. Fica tranquilo, querido. Ei, está desesperado, está apertando, pastor, está doendo, conta para pagar, criança, relacionamento. Te acalma, te aquieta, fica tranquilo, não te desespera, fica tranquilo. Porque cabeça quente não vai te levar para lugar nenhum. Quando a gente está com cabeça quente, a gente só faz decisão errada.
A gente entra quando é para sair e sai quando é para entrar. A gente compra quando é para vender e a gente vende quando é para comprar. Quando a gente está de cabeça quente, a gente está discutindo com o marido ou com a mulher, a gente fala quando é para ficar calado e fica calado quando é para falar. Você já viu? Mas Deus está falando, ei, nesse deserto, não te desespera, eu estou contigo. Antes de você entrar, eu já tive uma porta de escape. Antes de você pisar aqui, eu já sabia o que ia fazer. Antes de você tocar essa areia, entrar nesse deserto, seu primeiro passo, eu já sabia o tamanho da multiplicação que eu ia fazer na tua vida. Por isso fica tranquilo. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja. Pastores, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deus está falando assim, senta, te aquieta, porque o que está na minha mão vai para a mão dos discípulos, e da mão dos discípulos vai chegar aí na sua mão. Eu vejo no mundo espiritual já, Senhor já está pegando a tua necessidade, o teu pedido, a tua carência, já está nas mãos do Senhor, Ele já vai multiplicar. Por isso fica tranquilo, acalma, que daqui a pouco vai sair das mãos do Senhor para as mãos dos discípulos e vai chegar na sua mão multiplicado, tudo aquilo que você pediu e chorou para o Senhor, multiplicado. Jesus pega os pães e os peixes e dá talvez a maior lição que nós poderíamos ter nos dias de hoje. Versículo 11, Jesus tomou os pães e os peixes e, havendo dado graças, repartiu-os. Deixa eu analisar essa frase, havendo dado graças. Entenda, tinham 5 pães e tinham 2 peixes. É muito fácil a gente agradecer a Deus quando tem feijoada no domingo, no sábado, quando a mesa está farta, quando tem refrigerante. Não é tubaína não, quando tem coca, meu Deus, glória a Deus pela coca, não aguento mais aquela tubaína, não é isso? Quando a mesa está farta, a gente une a família das mãos. Vamos orar aqui todo mundo. Senhor, muito obrigado por esse alimento que Tu nos deu, essa mesa farta, Senhor. Obrigado porque Tu tens sido fiel, Tu és justo e Tu canta e fala em línguas, porque a mesa está cheia e está farta. Mas a minha pergunta é, será que nós damos graças a Deus quando falta alguma coisa? Você já viu alguém falando, Senhor, obrigado, porque ontem eu comi arroz com ovo. E hoje, na mesa, tu colocou uma culinária russa, roscovo. Roscovo, Senhor, todo dia. E ontem, roscovo, amanhã, roscovo. Você já viu alguém agradecendo a Deus quando falta? E o Senhor está nos compelindo, nos provocando a falar, eu quero te provar, eu quero te testar. Quando faltar, será que tu abre a tua boca e tu me agradece? Ou tu abre a tua boca para murmurar, para reclamar? Porque tem muito crente gastando mais tempo reclamando de Deus do que não tem, do que agradecendo a Deus pelo que Deus já deu para ele. Nós temos que levantar a mão e agradecer. Senhor, muito obrigado pelo que eu já tenho. O próprio Jesus ensina isso. Ele pega, e aqui ele faz talvez as coisas mais corajosas que eu posso ver na Bíblia. 15.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Olha a coragem de Jesus. Ele pega e ele agradece pelo alimento que ele podia segurar com as próprias mãos dele, o que estava ali, e ele agradecia porque ele ia alimentar 15.000 pessoas. Ei, agradeça a Deus pelo que você já tem. Mas pastor, o meu casamento está indo de mal a pior. Você está casado, tem um monte de solteiro fazendo campanha para casar, não consegue achar ninguém. Mas Senhor, eu estou solteiro e quero casar. Dá glória a Deus porque você é solteiro, está cheio de gente casada. Não vou falar o resto, mas querendo sair. Mas pastor,
o meu dinheiro, o meu salário não dá para nada. Ei, você tem salário? 14 milhões de brasileiros desempregados. Você ganha um salário. Senhor, obrigado, Senhor. É só R$1.000, é só um salário mínimo. Mas, Senhor, eu tenho algo, eu te agradeço pelo pouco. Senhor, quando chega lá para o dia 15, para o dia 20, ele já desaparece, ele evapora. Mas obrigado porque eu tenho algo. Senhor, já viu? Porque crente, às vezes, Deus abençoa e o cara reclama. Deus dá um carro, esse carro bebe muito, tem que ser dono de posto. Senhor, muito obrigado porque eu tenho um carro. Tantas pessoas querendo vir, pegando chuva, ficando em pé. Eu tenho um carro. Mas Deus não me dá um carro. Olha que pernas bonitas e saudáveis que você tem. Você pode ir para a igreja andando, você pode pegar um ônibus, Deus te deu a passagem. Independente do muito ou do pouco que você possa estar passando, mesmo estando no meio do deserto, será que tem alguém aqui que pode levantar as mãos e agradecer a Deus pelo que Deus já deu? Será que tem alguém aqui? Senhor, obrigado. É pouco, mas eu tenho. Ou você vai ficar murmurando pelo que você não tem? Comece a abrir a tua boca e louvar a Deus pelo que Deus já te deu, porque isso que Ele vai usar, é pouco, mas é o que Ele vai usar para multiplicar na tua vida. Lá no Rio de Janeiro tem uma irmã que veio pedir oração. Deus abençoou a vida dela. Morava na favela, na Baixada. E Deus abençoou a empresa e tudo cresceu e tal. Comprou uma cobertura na frente da praia. E aí um dia veio, pastor, conversar com os pastores e tudo. Pastor, eu quero fazer uma reclamação e tudo. O que foi? Pastor, eu vim morar na frente da praia, pastor. Mas é a terceira vez que eu tenho que comprar uma TV LED 79 polegadas, porque a maresia vem e corrói e queima a minha TV de LED. Isso aqui é uma maldição. Eu falei, não, irmão, não tem problema não, ajoelha que nós vamos orar. Deus vai te mandar de volta lá para a favela, na Baixada, que isso nunca mais vai acontecer. Mesmo quando Deus abençoa a gente, para pensar. Quantas vezes você já reclamou de Deus, de coisas que Deus te deu? De bênçãos que Deus te deu. Quantas vezes você reclamou do seu filho, da sua vida? Ei, eles são herança do Senhor na tua vida. Obrigado, Senhor, pelo meu filho. Obrigado, Senhor, pela minha filha. Obrigado, Senhor, pela minha palafita. Obrigado porque eu moro, Senhor, no morro, na favela. Obrigado, Senhor, porque eu moro na mansão, na cobertura. Independente, dê glória a Deus pelo que você já tem. Porque o segredo da multiplicação está na gratidão. Quanto mais nós abrimos a boca e agradecemos a Deus, mais Deus vê a tua gratidão e fala, então vou derramar sobre você, porque tu é grato, porque tu é generoso, porque tu bendiz o meu nome, porque tu me glorifica. Então está aí a chave da tua multiplicação e do teu romper. Seja agradecido pelo que Deus já te deu. Versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Em outras versões, e a versão americana é bonita, nos Estados Unidos, repartir, eles usam a palavra break. Em outras versões bíblicas também tem. E Jesus, ao invés de repartir, ele fala, Jesus quebrou os pães e deu aos seus discípulos, e dos discípulos para o povo. Entenda que, se você quer multiplicação, prepare-se para ser quebrado. Prepare-se para ser quebrado. Você quer multiplicar na sua vida financeira, na sua casa, no seu ministério? Então prepara, que Jesus vai começar a te quebrar. Ele vai começar a te repartir, porque não existe multiplicação. Mas entenda, Jesus não te quebra para te humilhar. Jesus não te quebra para te matar. Jesus te quebra para te multiplicar. Deus me deu a alegria e o privilégio, se eu posso falar assim, de nascer em uma casa onde, se eu faço a minha árvore genealógica, do lado de mãe e do lado de pai, todos foram servos do Senhor, muito usados na obra. Do lado do meu pai, tem o meu pai que é pastor, meus tios são todos pastores, meu irmão é pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Acre. Quando eu vou para o lado da minha mãe, eu vejo minha mãe pastoras, esposas, irmãs da minha mãe, meus tios todos pastores ou pastoras, casados com pastores. Meus avós fundaram aqui o IBAD, o primeiro Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. E eu olho para tudo isso e eu falo, Senhor, que lindo. E Deus me deu o privilégio às vezes de conviver por causa do meu pai com grandes homens de Deus. Mas é interessante que a gente olha às vezes na televisão, na internet e admira um pastor, um grande ministério, uma grande plataforma, uma grande audiência, e a gente quer ter o que ele tem, mas a gente não entende qual foi o processo de ser quebrado que ele passou.
Senta para conversar com um grande pastor desse. Uma vez eu sentei, uma vez conversando, e ele já falou isso muitas vezes também, de púlpito, uma vez com o pastor Silas Malafaia, e estava contando a história, falou, olha, quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei uma empresa e eu quebrei, e eu subi aqui e eu quebrei depois, e 5 anos depois eu comecei a ministrar e quebrei, e eu fiz uma editoria aqui e eu quebrei, e eu abri uma gravadora, eu quebrei, quando eu vi foi todo quebrado. Olha onde ele está hoje, Deus já multiplicou, porque antes de quebrar, você precisa, se você quer ser multiplicado, Deus tem que te preparar, você tem que ser quebrado. Não adianta só querer o resultado que as pessoas têm, sem querer passar pelos processos que elas passaram. Você quer crescer, quer ter um grande ministério, quer que Deus te abençoe? Prepare-se para ser quebrado. Mas Deus te quebra não para te matar, mas para te multiplicar. Essa é uma matemática que ninguém entende. Divisão para multiplicação. Se você fala isso para qualquer professor de matemática, vai falar, isso é totalmente contrário às leis, mas Deus não precisa disso. Deus quando quebra, Deus quando divide, Ele faz para multiplicar. Olha você sentado. Quantos aqui são assembleianos de raiz, nasceram na Assembleia de Deus? Levanta a mão aí. Quase todo mundo. Você sabe de onde veio a Assembleia de Deus? Uma aula de história aqui rápida e crua. A Assembleia de Deus nasceu no Brasil, dentro da Igreja Batista. Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram em Belém do Pará, não tinham onde ficar, não tinham dinheiro, mas eles eram batistas, tinham sido alcançados pelos avivamentos americanos do pentecostalismo e vieram para cá porque Deus, através de uma revelação de Adolf Eugene, falou, vocês têm que ir lá para Belém do Pará. Eles pegaram, compraram a passagem, chegaram em Belém do Pará, não tinham onde dormir, encontraram uma pessoa que conhecia o pastor batista da cidade, foi dormir no porão da igreja batista, na frente da Praça da República, lá em Belém do Pará. O pastor estava viajando durante o tempo, e eles, como eram pessoas que tinham vivência já na igreja, começaram a dirigir um culto de oração, falar aqui, ensinar a Bíblia e tudo. Só que o avivamento, o Pentecostes tinha alcançado eles e indubitavelmente começaram a manifestar os dons falando em línguas e revelação, e aquilo tomou de enxame a igreja, e o pastor quando viu aquilo falou, não, isso aqui não pode, aqui dentro não, vocês vão ter que ir embora. Eles foram expulsos de dentro da igreja, como se hoje a gente falasse, olha aí, divisão na igreja. Olha o tamanho da Assembleia de Deus, olha o tamanho da Igreja Batista. Deus dividiu? Deus quebrou? Quebrou. Mas Ele quebrou para multiplicar. Quer saber quando é Deus no caminho? É quando há multiplicação. Como fala o pastor Samuel, o que aconteceu não foi uma rebeldia, ou não foi rachar a igreja. O que aconteceu foi um parto. Depois de 9 meses, se a mãe quer continuar vivendo e crescendo, e se o feto quer crescer e se tornar forte, o corpo humano, segundo, se tiver algum médico, ele fala aqui, a palavra às vezes que eles falam é, o corpo da mãe expulsa o feto, quando é num parto natural, para que os dois tenham vida, tem que haver separação, tem que quebrar o cordão umbilical. E se isso que Deus quer na sua vida, prepare-se, Ele vai quebrar algumas coisas, mas é na área onde Ele te quebra que Ele mais quer te usar. Sabia disso? Por isso você fala, pastor, eu não sei onde, em que área da minha vida Deus me chamou. Qual é a área que você está sendo mais quebrado? Onde é que Deus está mais quebrando no teu ministério? Onde é que Deus está mais quebrando na tua vida? Pode ter certeza, se Ele está quebrando nessa área, é nessa área que haverá uma grande multiplicação para a sua vida. Então Ele fala, passou para mãos dos discípulos, das mãos dos discípulos para o povo. Entenda essa didática do Senhor. Ele não multiplicou, Ele não quebrou e passou direto para o povo. Ele passou para os discípulos e dos discípulos para o povo. Deus estabeleceu um padrão, porque Ele fez assim desde a criação. Criou Adão e Eva e falou, toma conta do paraíso, toma conta da terra. Tudo que Deus quer fazer na terra, Ele faz através de mim e de você, porque Ele estabeleceu esse tipo de padrão. Por isso, acredite em pessoas. Acredite em pessoas. Ah, pastor, mas eu fui traído, fui apunhalado pelas costas, puxaram o meu tapete. Entenda, para cada um Judas,
Deus tinha 11 homens retos que estavam do lado dele. Por isso não desacredite de pessoas, por mais que você se sinta traído, passado para trás, porque é através das pessoas que Deus vai te abençoar. Quem sabe é essa pessoa que está aí do teu lado que Deus vai usar com 5 pães e 2 peixes para abençoar a tua vida. Por isso fala para a pessoa: dá para mim o pão, dá para mim um peixe, dá para mim um pão, dá para mim um peixe, porque Deus usa pessoas. Deus, quando quer abençoar um ministério, a tua vida financeira, Deus liga alguém: olha, tem uma oportunidade de emprego aqui, vem aqui amanhã para uma entrevista. Um pastor, olha aqui, uma igreja nova aqui, você pode estar ali. Olha, tem um obreiro aqui, está dizendo. Deus vai usar pessoas, porque Ele passa da mão dos discípulos, e da mão dos discípulos Ele passa para o povo. E aí a palavra fala que o povo come, se sacia e sobra. Quando eu leio isso aqui, eu falo: mas Senhor, o milagre seria bem mais completo, porque já foi um milagre grandioso. Fala a verdade, 5 pães e 2 peixes para alimentar 15 mil pessoas. Mas Senhor, o milagre não seria maior se a última pessoa que pegasse o último pedaço, comesse e acabava nela. O último pão e o último peixe alimentava a última. Sabe aquele milagre exato, a cereja em cima do bolo? Porque se você conversar com uma pessoa que trabalha com cozinha, se você falar com um nutricionista, um chefe de cozinha, ele vai te explicar. Ele fala: olha, um bom chefe, um bom nutricionista não é apenas aquele que faz bons pratos, mas é aquele que entende as porções certas. Ou seja, se ele está à frente de uma cozinha ou de um restaurante, ele entende a porção exata que as pessoas vão consumir durante o dia, porque eles não podem guardar de novo a comida que foi comprada ou feita. Então eles não querem que tenha desperdício, eles não querem que tenha sobra. O bom chefe é aquele que prepara a porção e o último cliente que comer sobre quase nenhuma comida ou pouquinha, para não se jogar muito fora. Então eu pergunto: Senhor, já que tu teve o poder de multiplicar 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas, tu não teria o poder de multiplicar de maneira exata, a ponto que a última pessoa, a última criança que pegasse um pedaço de pão, comesse o último pão, que aí seria completo, aí seria top, aí seria 100%. Mas entenda, querido, a sua capacidade de receber é infinitamente inferior à capacidade de Deus te abençoar. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele multiplica e vai sobrar na tua vida. Quando você está no deserto, você está seguindo a Deus e você é fiel a Deus, o que Ele vai multiplicar na sua vida não vai conseguir guardar no seu bolso ou na sua casa. Você vai ter que chamar os vizinhos, os familiares: vem compartilhar comigo da bênção que Deus me deu. Olha o carro, entra aqui no carro, olha a comida, vem comer, tem carne, tem frango, tem arroz, tem comida. Você tem que compartilhar as bênçãos e a multiplicação que Deus te dá. Por isso que Ele vai fazer, quando Ele multiplicar na tua vida, Ele vai fazer sobrar. Porque a sua capacidade de receber nunca será maior do que a de Deus de te abençoar. Você pode ficar de pé? Por último, sobraram 12 cestos. Sobraram quantos cestos? Quantos discípulos Jesus tinha? E sobraram quantos cestos? E quantos discípulos Jesus tinha? Estou parecendo Chaves agora. E quantos cestos? Quanto? 12. Entenda, olha que interessante. Sobraram 12 cestos de comida e Jesus tinha 12 discípulos. Então Jesus fala no final: recolham. Tinham 12, cada um pegou um cesto de comida que sobrou. A palavra de Deus, se você depois ler João 6, após essa multiplicação, esse momento, Jesus fala o seguinte: eu vou me despedir dessa multidão. Está ficando tarde, eu vou me despedir. Faz o seguinte: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. Eu vou depois de me despedir, vou ter um momento com Deus e depois nós nos encontramos do outro lado. E assim eles fizeram. Jesus ficou se despedindo, cada discípulo pegou um cesto. Tinham 12 discípulos, colocaram no barco e foram atravessar. E é nessa ocasião que eles são açoitados por grandes ondas. Pensavam que iam morrer. E as ondas começam a bater quando Jesus vem andando por sobre as águas. E eles desesperados: quem é? Um fantasma? É um super-homem? Quem é? Jesus fala: calma, sou eu. E aí eu falei: Senhor, Tu não para de surpreender a gente. A gente acha que você não foi exato no milagre porque sobrou. Porque se fosse para ser exato, acabava o último pão na última pessoa. Mas olha que interessante.
aqueles cestos significavam alguma coisa para cada um daqueles discípulos. Porque é assim que Ele faz comigo e com você. Quando a gente está passando por uma tormenta, que a gente acha que a gente vai morrer. Quando a gente está passando por um vendaval, que a gente não vê mais o fim. Quando a gente está passando por um problema que a gente fala, agora acabou a minha família, agora acabou a minha finança, agora acabou o meu ministério, agora acabou a minha igreja. Quando a gente não vê mais luz no fim do túnel, e a gente pensa que a gente vai morrer na escuridão, afogado pelo mar que vem tragar a gente. É só a gente olhar para o lado. Porque Deus já mandou um sinal de milagre. Ele falou, está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é um cesto. Eu multipliquei 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas. Sabe por que sobrou um para cada um de vocês? É que para cada vez que vocês pensarem que vocês vão morrer, olha para o sinal do meu milagre. Eu já te livrei de coisa pior. Eu já te tirei da fome. Eu já te tirei da escravidão. Eu já te tirei da morte. Outras vezes nós carregamos isso conosco. Cada um de nós temos um histórico e uma ficha corrida no céu, e toda vez que aperta o calo, que a gente se desespera, Deus está falando, ei, olha para o cesto de pão e de peixe, olha para o sinal de milagre que eu já fiz na tua vida. Eu já não te tirei do inferno, eu já não livrei o teu filho da morte, eu já não uni de novo o teu casamento, eu já não te dei a portas, eu já não te dei ministério. Você acha que você vai morrer agora? Não vai não. Olha para o cesto, olha para o sinal, olha para os milagres que eu já fiz na tua vida. Quando Deus faz para sobrar, é para toda vez que a gente entrar de desespero, a gente olhar para o nosso cesto. Quantos aqui tem um cesto de pão de peixe, de um milagre que Deus já fez na vida? Olha para ele, lembra dele, porque esse é o mesmo Deus. Lembra de Moisés no deserto? Deus fez tudo aquilo na vida de Moisés. Quando ele livrou o povo pediu carne. Ele falou, eu não vou dar só carne para hoje não, eu vou dar carne para vocês ficarem um mês comendo carne. Só que a pressão em Moisés era tão grande, diz o texto, tão grande o povo reclamando para ele, porque no Egito tinha carne, aqui não tem carne. No Egito tinha carne, eu quero comer aquela carne. A pressão do povo era tão grande, milhões de pessoas pressionando ele, que ele não viu. É como se fosse um vendaval de pressões, talvez que você esteja vivendo no momento. E ele chegou, Senhor, o povo quer carne. Ele fala, mas eu vou dar para 30 dias. E ele duvida de Deus. Senhor, por acaso tu vai pescar todos os peixes do mar e vai trazer para cá? Sarcástico, brincalhão com Deus. Por acaso tu vai matar todas as manadas de boi, vai fazer um sacrifício e vai colocar tudo aqui no meio do deserto onde não tem nada? Olha a resposta de Deus para Moisés, e a resposta para você que está duvidando da provisão de Deus. Ele fala o seguinte, Moisés, por acaso o meu braço se encurtou? Por acaso eu não te livrei da morte quando você nasceu? Por acaso eu não te guiei e te mantei vivo no palácio? Por acaso eu não te levei para o deserto? Por acaso eu não te mantive no deserto? Por acaso eu não falei contigo através de uma sarça ardente? Por acaso eu não te tirei teus tremores e temores da tua boca e da tua fala e te mandei de volta para Faraó? Por acaso eu não mandei as 10 pragas? Por acaso eu não abri o mar vermelho? Por acaso eu não fiz você falar com a pedra e ela sair água? Por acaso eu não botei coluna de fogo para aquecer vocês e nuvem para poder esfriar um pouco durante o dia? Por acaso eu não mandei maná? Por acaso eu não multipliquei? Por acaso eu não fiz crescer roupa em criança e sapato em pé? 40 anos no deserto, cresceu sapato no pé de gente. Por acaso eu não fiz isso? Tu vai duvidar de mim agora, Moisés? O meu braço ainda não se encurtou. Ei, existe um cesto de pães e de peixes. Toda vez que apertar o calo, que você achar que vai morrer, Deus está falando, eu sou o mesmo. O meu braço não se encurtou. Eu estou contigo. Por isso, te acalma, fica tranquilo.